Por que é tão complicado para a sociedade falar desse tema que é extremamente importante se debater? Falar sobre suicídio, não é, é um tema meio tabu, porque fala de uma situação limite da experiência humana, né? E então eu acho que existe um certo prurido, né, de tratar desse tema pelo caráter meio contagioso que eventualmente ele pudesse ter, né, para as pessoas, enfim, né? Então, mesmo a imprensa tem uma certa regra ética de não falar, porque teria a noção de que se falar induz outros casos, né? Mas eu acredito que também haver um silêncio absoluto quando isso é uma questão de saúde pública, eu acho que é equivocado, né? Quais são os caminhos para mudar essa situação e quebrar o tabu? Eu acho que é a gente começar a conversar em profundidade, em tentar, no limite do que existe produzido na filosofia, na psicologia, enfim, na literatura sobre esse tema, né? Discutir abertamente esse tema e, quem sabe, em termos até civilizatórios, se evoluir para uma compreensão mais humana, porque é um tema humano, né? É uma possibilidade humana e, portanto, eu creio que merece ser conversado, os meios de comunicação trabalharem, né? E muitas vezes ele é pautado pela própria situação vivida, né? Como acontece às vezes certas situações de suicídio de jovens ou de pessoas novas, né? Então isso é colocado na pauta dos jornais, da imprensa, falada, escrita, e aí eu acho que é um movimento saudável de poder aprofundar essa compreensão, entender isso como uma possibilidade humana, né? E tirar um pouco esse silêncio de pôr debaixo do tapete esse tema como se ele não fosse importante. Então você acha que um dos meios para se debater mais, você acha que falta um pouco da imprensa Acho. Se ocupar e dar uma visão mais de profundidade para esse tema, né? Ou seja, ele a cada momento se coloca de um modo diferente, né? Ainda há pouco, o caso de um senhor de 101 anos que teve que ir para um outro país, não ficar na Inglaterra, mas ir para outro país, era um cientista que decidiu ter uma morte assistida, o que podia ser um suicídio, né? Ele pediu que ele não queria mais viver, porque já tinha vivido tudo, estava vivendo uma situação limite da saúde pessoal dele, da autonomia, e ele não queria, ele queria ter uma morte digna e assistida. E assim foi feito, né? Num país que tem legislação que permite uma morte assistida, que no caso é um suicídio decidido, pensado, sem quadro psicopatológico, decidido de uma forma consciente, tá certo? Uma escolha, portanto, não é? Então eu acho que isso é um momento e uma decisão muito importante, né? E já tem evoluído para isso pessoas que não que queiram se matar, mas que querem ter uma morte digna, né? Portanto, autodeclaram que não querem viver entubadas ou não querem viver em situações limites que muitas vezes certas práticas médicas invasivas fazem, né? Então eu sou de acordo que é uma discussão longa, uma discussão que precisa ser aprofundada, né? Mas há de que civilizatoriamente evoluir. Nesses casos, a possibilidade até de uma morte assistida em certas situações, né? E por outra, saber que se não há situações que permitem expressão, que permitem comunicação, né, que permite uma escuta adequada, se as pessoas estão muito aceleradas e não podem conversar, isso pode levar à questão de aumento do número de suicídios em jovens,
né, que por alguma razão, por um sofrimento pessoal, por um adoecimento, por algum quadro ou depressivo ou de ordem psicótica, se sentem desacolhidos, desassistidos e veem no suicídio uma decisão, né? Ou um impulso até, né? Mas aí eu acho uma discussão mais difícil, não é? Mas acho que quando ela acontece, sempre há a possibilidade de você fazer uma análise de uma autópsia psicológica para você entender o que aconteceu naquele contexto, para entender por que o suicídio se colocou, né, como um acontecimento numa biografia de alguém, né. Causa um grande impacto na comunidade, né, quando ele é na juventude, né, ou mesmo na idade madura, enfim, né, mas também tenho que dizer que nesse caso, por exemplo, desse cientista, né, eu achei muito profundo o jeito que ele se referiu e achei muito digna a decisão que ele tomou, né. Mas a pior coisa mesmo a se fazer é não falar sobre. Não falar sobre, exatamente. Ele falou, ele conversou, ele expôs, ele falou, enfim, né. Eu acho que é um jeito saudável de discutir esse assunto, que é da finitude, que perpassa tudo, perpassa nós como existentes, né? E portanto, é uma possibilidade humana, né? É um certo clamor de ser si mesmo, sabe? Tem um pouco esse olhar para essa situação. E a última pergunta é... Sim. Se existem políticas públicas que ajudam suicidas ou orientam as pessoas? Orientam as pessoas. Eu acho que tem políticas públicas hoje, né? O telefone 188, que é, né, do CVV, o Centro de Valorização da Vida, está nacionalizado. É um jeito de abrir uma escuta para quem está vivendo essa situação, né? As clínicas escola oferecem atendimento psicoterápico gratuito para atender pessoas que por qualquer razão se sintam numa situação dessa, né? Então na clínica nós atendemos situações dessa, temos lá grupos que atendem, né? E os CAPs, toda a rede de saúde mental pública, o programa de saúde da família, toda a rede está voltada também para programas de prevenção e programas de atenção a situações de sofrimento psíquico, vamos chamar assim.